Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um momento de conexão, de interação e bate-papo com For Connections. Seja bem-vindo de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário em que você esteja acessando este programa. Nós temos muita alegria em receber você na nossa sala, por assim dizer. Mas eu quero já de antemão sugerir que você, por favor, dê a sua curtida, inscreva-se no nosso canal e também acesse as notificações, de modo que todo o material que for publicado aqui chegue ao seu conhecimento. Você possa ser notificado, daí a palavra notificação, de tudo aquilo que o For Connections produzir e publicar. Eu estou aqui com os meus amigos de sempre, alguns no hemisfério norte do planeta e outros no hemisfério sul. Silfarney César Carvalho, lá do nosso querido Brasil, e o meu amigo Valmir Delgado, aqui de Connecticut, na região nordeste dos Estados Unidos. Então, meus amigos do hemisfério sul, Silfarney, tudo tranquilo? Como é que você está? Bom dia, meu amigo Sérgio Elias. Bom dia, Valmir. Bom dia, César. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Bom dia, porque eu estou na parte da manhã, mas como o Sérgio disse, você vai poder ouvir esse programa a qualquer hora do dia, da noite. Você que está assistindo, seja bem-vindo à nossa sala de bate-papo. Também abaixo do hemisfério, na região do nosso querido Rio de Janeiro, César Carvalho, tudo tranquilo, meu amigo? Tudo está muito bem, graças a Deus. Tirando o que está ruim, o resto é maravilhoso. A questão é ser seletivo, saber fazer essa exclusão das suas questões de adversidade, dificuldade e curtir mais as coisas positivas. Um abraço para todos aí. Ele já entrou, rapaz, de carrinho com uma elucubração filosófica aqui, já de peso, né? O que você está tomando aí, César? Essa caneca bonita do For Connections. É apenas café. Apenas café. Tristemente, apenas café. Você que era um elixir de sabedoria, né? Meu amigo Valmir Delgado, diretamente aí do seu consultório, dando a pausa do atendimento aos seus clientes aí na terapia familiar, para poder tratar com esses loucos aqui, né? Seus amigos loucos, eu, Silfarney e César. Tudo bom, Valmir? Tudo bem, Sérgio? Um abração a você. E já que você usou a palavra louco, rapaz, o que tem mais aí pelas igrejas são loucos achando que estão vocacionados, estão mais invocados do que vocacionados. Eu acho que ele está mandando direta para a gente aí, César Silfarney. Deixa ele. A gente chama assim mesmo. Eu sirvo como espelho. Bom, já deu para suspeitar que o nosso assunto hoje é vocação. Nós vamos conversar um pouco com você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, independentemente da sua postura de crença, mas você é bem-vindo sempre no nosso bate-papo. E o nosso assunto é vocação ministerial, compreendendo e respondendo. Então, no pouco tempo que nós temos aqui, no For Connection de hoje, vamos tentar abordar essa questão importantíssima. Nós quatro aqui, se você ainda não sabe, nós quatro no painel somos pastores, nos entendemos como pessoas vocacionadas pelo Senhor para a vocação pastoral, e nós queremos conversar um pouquinho sobre isso com você, sobretudo considerando os jovens vocacionados. Na verdade, essa é a nossa audiência mais preciosa, por assim dizer. Nós temos um carinho, um cuidado com você que é jovem e nesse momento histórico está aí tentando articular o seu senso de chamado divino. Nós estamos aqui para conversar um pouco com você, com todos, mas especialmente com você que se sente vocacionado para o ministério. Vamos lá, então. Vamos começar com a palavra vocação, que, etimologicamente falando, ela é oriunda do latim vocare, tendo a ver com vocalização, verbalização, emissão de sons, apelo, chamado. Daí uma outra palavra também muito comum quando se fala de vocação divina, chamado divino. E essas expressões chamado ministerial e vocação ministerial são, por assim dizer, sinônimas, porque elas todas têm a ver com uma verbalização de alguém chamando alguém para fazer alguma coisa, não é? Quem é esse alguém que chama, quem é esse alguém que responde, e o que esse alguém faz ao responder, são assuntos que a gente vai
na medida do possível, trabalhar hoje aqui. Eu tenho um texto para embasar a nossa conversa, é o texto de Marcos 3, versos 13 a 19. Se você quiser ir localizando aí na sua Bíblia ou no seu aparelho eletrônico, daqui a pouquinho eu vou ler. Mas antes de ler o texto, eu queria, então, Valmir, começando com você, você quer, por favor, já fazer a sua primeira intervenção? Como é que, da sua visão, você encara essa questão da vocação divina para o ministério? Só para introduzir o assunto. Sérgio, sem querer discordar de você, que eu entendi a sua colocação com relação à palavra serem sinônimas, chamado e vocação, e eu creio que sejam mesmo, mas eu queria só fazer uma distinção que existe também aquilo que eu entendo como chamado, que é separado da vocação. Eu acho que um dos grandes erros, e existe uma crise vocacional nas igrejas hoje, no meu entendimento, porque as pessoas elas estão buscando salvação numa fé a partir delas próprias, e não a partir de Cristo, a partir de Jesus. Você já começou aí, dando início na sua palavra, buscando a raiz etimológica da palavra, ou seja, o princípio. E a nossa vocação que tem que estar embasada no princípio. Que princípio é esse? Eu costumo dizer que o livro de João vem antes de Gênesis, porque se Gênesis fala da criação, João fala daquele que já existia antes da criação, Jesus, para quem, inclusive, e por quem todas as coisas foram feitas. Existem pessoas hoje que confundem muito, por exemplo, acham que Deus é Deus porque ele é criador. Não, ele não é Deus porque ele criou. Ele criou porque ele é Deus. E embora isso pareça ser uma coisa que não faça muito sentido, é muito simples, mas para mim tem um total valor, porque eu gostaria de fazer a distinção entre chamado e vocação aqui, se você me permite. Por favor. No sentido de que chamado, eu entendo que tem a ver com um chamado universal de toda a raça humana, de todo ser. Chamado tem a ver com retorno. A primeira vez que a gente vê alguém sendo chamado na Bíblia, está lá no livro de Gênesis, quando Deus chama Adão. Adão é a primeira pessoa em que Deus está chamando. Ele está chamando e perguntando onde está, uma pergunta muito mais do que apenas no sentido geográfico, mas no sentido espiritual. Chamado tem a ver com um retorno, com que você volte à sua posição espiritual em Cristo Jesus. Chamado tem a ver com a essência de quem você é. Deus não é Deus por aquilo que ele faz. Ele não se identifica como Deus que faz. Ele se identifica como Deus que é. Eu sou, o grande eu sou. Chamado tem a ver com a essência e vocação tem a ver com a operacionalidade. Ou seja, o chamado é quem eu sou e vocação é o que eu faço por que eu sou. Então, nesse aspecto, eu entendo que tem muitas pessoas que podem estar confundindo, porque no meu entendimento, é impossível você tentar exercer uma vocação sem entender o seu chamado. O chamado tem a ver com o vinde até Deus. E a vocação tem a ver com o ide até as pessoas. O chamado tem a ver com você, eu poderia dizer que amar a Deus, e vocação tem a ver com você amar o próximo. O problema é que algumas pessoas estão confundindo vocação e sem ter uma experiência no essencial da verdadeira conversão com Cristo, sem saber quem ele é em Cristo Jesus, eles se acham vocacionados, vão para púlpitos, vão fazendo seminários, alguns nem isso fazem, e confundem desejo, talento e experiência com vocação. A pessoa pode ter o desejo de fazer algo, pode ter até um talento e até mesmo ter uma experiência, uma capacidade, mas isso não significa que ele seja vocacionado. E isso está muito mais próximo de uma profissão do que uma vocação. Então, no meu entendimento, chamado tem a ver com quem nós somos como essência, voltar ao nosso lugar em Cristo Jesus. Deus nos chamando através da remissão em Cristo, do sangue, através de todo o processo da salvação, para voltar ao princípio que é Cristo, aquele que existe antes das coisas serem feitas. Porque senão nós nos focamos no chamado apenas como que sendo fazer coisas e caímos num grande risco de querer fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Muito bem, então, na sua primeira intervenção, o Valmir já trabalhando aí uma dicotomia, né? Um fulcro entre chamado e vocação. César Carvalho, sua primeira intervenção, por favor. Bem, acho que o Valmir definiu bastante bem esses dois ambientes. Você definiu muito legal a questão etimológica da palavra. Eu queria pensar com vocês naquilo que seja um retrato atual daquele que se sente vocacionado
para o elemento de sucesso, de conquista, de resultados na vida de um vocacionado por Deus. Porque hoje, por conta das teologias, que já discutimos bastante, já falamos, há uma ideia de que se Deus vocacionou alguém, essa vocação, por certo, será desdobrada em sucessos aos olhos humanos, não é? Então, toda a história acaba sendo circunscrita e caminhando, indo para um ambiente onde a avaliação da sociedade e da igreja, no sentido das pessoas que ali estão, são avaliações a partir de um contexto contemporâneo. E quando a gente vai pensar em vocação, o que me ocorre muito, olhando para trás, por exemplo, a vocação de Jeremias, não é? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, maiores em vários sentidos, até na quantidade de coisas escritas por ele. O seu livro é um dos maiores dos livros proféticos, e ele tem, na sua vocação, logo na introdução do livro de Jeremias, você tem a vocação divina efetivada, no sentido de que eu te escolhi, te nomeei desde o ventre da sua mãe para que você seja profeta. E ele ainda diz mais: eu vou estar com você e vou te proteger. E ao longo da jornada da vida de Jeremias, parece que essas coisas não estão juntas quando a gente olha sob o prisma do sucesso contemporâneo. Jeremias é alguém que embora vocacionado, a sua execução parece não dar certo, parece que é obliterada pela sua própria incapacidade das pessoas ouvirem, ou pelo menos dar ouvidos e créditos. É alguém que leva surras, é alguém que é preso, e a tradição vai dizer que no final da história ele morre no Egito apedrejado por seus compatriotas. Então, assim, eu gostaria de pensar na vocação não como a condição teológica que é avaliada pelo resultado ou sucesso que é chancelado pela ideia contemporânea de sucesso e resultado. Muito bem. Então, na sua intervenção, César, você está aí caminhando na direção da especialidade da vocação, né? Ela está muito mais inserida, ou muito menos definida por resultados aparentes, né? Então, você está especializando aí a vocação na sua intervenção. Seu Farney, meu querido, vocação na sua intervenção inicial, por favor. Eu quero, de novo, me ater um pouco à perspectiva etimológica da palavra vocação, do vocare, né, da voz, né? Essa voz interna dentro de nós que queima apontando um ponto, uma reta, um caminho para seguir, uma vértice, né? A vocação, ela não necessariamente tem que ser no ministério pastoral, né? A vocação é aquilo para, como o Valmir disse muito bem, tem a ver com a minha essência, com o chamado, que ele me chama de volta para quem eu sou nele, na minha identidade, né? E tudo que eu manifestar na minha vocação deve ser a manifestação da minha própria identidade que está nele. Então, na verdade, tudo converge para ele. Por ele, para ele, são todas as coisas. Nós entendemos que tudo aquilo que nasce no homem não é útil para Deus. O que vem de Deus e passa por nós e volta para ele é que, de fato, é o chamado e a vocação. Eu lembro muito de uma mensagem sua, Sérgio, que você compartilhou conosco aqui na nossa comunidade, no seminário, sobre a cruz de Paulo, né? Você trabalhou aquelas duas artes da cruz, né? A arte vertical e a arte horizontal. A arte vertical, na hora que Jesus aparece para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, né? E ele pergunta: quem és tu, Senhor, né? Ele fala: eu sou Cristo, Jesus a quem tu persegues. E depois, quando Paulo vai se explicar no seu discurso lá, ele fala que há uma segunda pergunta que não está literalmente apontado em Atos 9, né? Mas à frente Paulo cita que há uma segunda pergunta que Paulo faz ao Senhor: o que tu queres que eu te faça? Então, o quem és tu, o que tu queres que eu te faça, tem a ver com essa relação do chamado e da vocação.
muita gente está se envolvendo com o que entende ser uma vocação, sem antes ter ouvido esse chamado de volta para a intimidade com o Pai. E aí se perde, que vai assim, como o Valmir falou, com seus talentos, suas capacitações. Eu lembro, já falei aqui uma vez, eu acho, de uma pessoa que uma vez me disse que tinha uma intenção de exercer o ministério pastoral, e ele disse, como quem fala, vou exercer uma profissão, uma área específica da minha vida, e eu disse para ele algo que eu lembro muito naquele dia, falei, meu querido, tem que haver um chamado de Deus, uma vocação muito específica, não pode ser assim aleatoriamente. A pior desgraça, até num dos papos que falamos sobre sucesso e fracasso, foi um dos primeiros papos nossos aqui no For Connections, acho que eu lembrei dessa história também, que eu dizia, a pior desgraça para alguém que vai para um ministério pastoral sem ser chamado ou vocacionado, não é ele dar errado. Se der errado, é desgraça menor, porque ele vai ter a chance de se humilhar e de se arrepender e ter pessoas em volta dele para que o levantem. O pior é dar certo da forma errada. É você dar certo sem ser chamado, sem ter uma vocação, um aparente sucesso. E muitos se perderam nisso. Então, eu acredito que a vocação, seja para qualquer área da vida, ministerial, profissional, acadêmica, tem que partir do chamado da sua identidade primeiro. Então, primeiro de tudo, nós precisamos de uma relação clara com Deus. O nosso amigo César, não sei quando esse vídeo vai passar, ou quando você vai assistir esse vídeo, vai compartilhar essa semana conosco, aqui no bate-papo nosso, que tem tido uma série de mensagens na igreja dele sobre as perguntas que Deus faz para nós, né? Perguntas que são muitas vezes retóricas, Deus sabe a resposta, Ele quer nos fazer pensar e lembrar inicialmente da pergunta que o próprio Pai, nosso Pai, fez a Adão, onde estás? Então, eu acredito que uma vocação, para que de fato possa lograr êxito, tem que partir de um chamado para a nossa essência, para a nossa natureza, para a nossa identidade. Amém? Muito bem, perfeito, Silfarne. E você aí, na sua intervenção inicial, expandindo vocação para além do escopo meramente ministerial, meramente, por assim dizer, né? Mas indo para além da questão ministerial. E essa vocação, então, pode pertencer a todos aqueles que sentem-se envolvidos em algum tipo de missão na sua vida aqui, a que se responder a esse chamado a partir da consciência da vocação. E por falar em consciência de vocação, eu quero ler então um texto que eu anunciei no princípio, que é o texto de Marcos 3, 13 a 19. No nosso caso aqui, eu acredito que nós vamos nos ater principalmente na vocação do ponto de vista ministerial, né? Porque a gente não teria tempo nem intenção, nem intencionalidade de trabalhar vocação no âmbito genérico, porque a gente teria que tocar em muitas esferas da vida política e administrativa, empresarial, mas como a nossa audiência, penso hoje aqui, é capturada por essa necessidade de trabalhar a vocação no ministério, nós vamos nos ater um pouco mais a isso. E eu vou pegar então um texto bíblico de Marcos 3, 13 a 19, que diz o seguinte: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. A minha escolha desse texto se dá pelo fato de que eu percebo nessa chamada dos apóstolos, nessa vocação apostólica que a gente encontra aqui em Marcos 3, subsídios que podem ser explorados, podem ser expandidos para outras experiências de vocação ministerial. Não é o único texto vocacional na Bíblia, o César mesmo já aludiu ali ao texto de Jeremias, mas Valmir já aludiu ao chamado inicial desde o Gênesis. Então, a Bíblia inteira é recheada de plataformas que podem ser trabalhadas para a questão da vocação. Mas eu quero me ater a esse texto, e a razão, eu já expliquei, eu penso que ele fornece indícios para a gente trabalhar de uma maneira mais genérica. Mas nesse texto, meus queridos, que vocês conhecem muito bem, Jesus chama. E aí nós voltamos à vocação, né? A etimologia tem a ver com vocare. Jesus
vocaciona, ele verbaliza a sua intenção de, dentre os seus seguidores iniciais, levantar especificamente alguns indivíduos para uma missão específica. Vocação tem a ver com uma tarefa a ser realizada também. Ele chama os que ele quis. Por isso que eu gosto muito desse texto de Marcos, porque o texto diz que Jesus não chama aleatoriamente, ele chama os que ele quis. Jesus chama os que ele deseja chamar. Isso aqui é muito sério, porque coloca a autonomia da vocação toda no colo de Jesus. Nós, como arminianistas aqui, podemos debater isso até sair sangue pelo nariz, mas o fato é que Jesus é livre aqui, pelo texto, para escolher os que ele quis, dentre os que já o seguiam. E vieram a ele. Vamos começar por aqui, Valmir. Valmir, se Jesus vocacionou, dentre os seus seguidores, 12 indivíduos para que viessem a ele, e o texto diz que esses indivíduos foram a ele, ou seja, responderam à vocação, como é que você pode ajudar a gente a entender, tanto nós quanto aos nossos irmãos e irmãs que estão aí conectados, a entender um pouco mais essa dinâmica que parece saltar do texto aqui, a dinâmica entre a autonomia do Senhor, de chamar quem ele quer. Quem quiser pode ficar bilindrado como quiser, mas ele chama quem ele quer, não é? E geralmente chama incompetentes como eu, não sei porquê também, isso para mim é um mistério. Mas há também a dinâmica da liberdade de quem ouviu o vocare responder ou não, porque eles foram a ele. Então está aqui uma dinâmica para você nos ajudar, por favor. Ele chamou os que ele quis e quem ouviu quis ir. Tá? Ele quis chamar e alguns quiseram responder. Como é que você vê isso, Valmir? Essa dinâmica da autonomia de quem chama, que é o Senhor, e da liberdade de quem escuta. A gente pode não atender ao chamado? A gente tem essa autonomia, essa liberdade? Como é que é esse negócio? Dentro do que você pode nos ajudar. Eu acho que tem hora que Deus é um arminiano calvinizado e tem hora que ele é um calvinista arminiazado, sabe? Porque eu não consigo ir muito além disso, conforme você falou. Eu creio plenamente que existem casos que é ele quem vocaciona, é ele quem chama mesmo diretamente. Isso é muito evidente até na própria história do ser humano. A gente vai em alguns casos na Bíblia que você vê que foi delineado, praticamente escrito a história de algumas pessoas, como o próprio Moisés. Enfim, tem pessoas que você viu que nasceu realmente com um certo propósito. Todo o universo estava conspirando a favor daquela pessoa para que o chamado dela se manifestasse e se aflorasse no tempo de Deus, no tempo correto. Mas eu acredito também que, muito embora Deus tenha os seus chamados, Deus também permite que essas pessoas que são chamadas, eu sei que aqui os calvinistas vão entrar em crise comigo, eu acredito que existe sim essa liberdade de você dizer que quer, que você não quer, ou até mesmo até um certo ponto atender a esse chamado, ou até um certo ponto não atender, e por atender ou não atender, não estou falando simplesmente em desistir e se tornar um traidor, como Judas se tornou, mas até mesmo você não corresponder com excelência à expectativa daquilo para o qual havia sido chamado, havia sido comissionado por Deus. Eu acho que a coisa mais importante nisso tudo aí é que quando a pessoa se sente chamada, que ela não se sinta por causa disso especial ou melhor do que os outros. Eu já vi pastores falando isso comigo, inclusive professores ensinando isso, que nós, pastores, que nós somos uma classe especial. Claro que o vocacionado, nós podemos entender que sim, é uma classe especial, porque foi chamado com um propósito específico. E eu vou ser sincero, viu, Sérgio? Eu acho que essa galera que foi chamada mesmo, que foi vocacionada mesmo, rapaz, eu posso até estar falando heresia aqui, mas no meu entendimento parece que tem uma graça especial de Deus para aguentar o peso disso. Porque, rapaz, não é brincadeira, não. O que esses pastores aguentam, eu estou falando pastores de uma forma genérica aqui, porque a gente sabe que vocação abrange muito além do que só o ministério pastoral. Nós podemos dizer as 5 áreas dos ministérios, né? Tudo que se fala em vocação está intrinsecamente conectado ou desmembrado dentro das áreas dos 5 ministérios lá de Efésios. Mas eu creio até que Deus dá uma graça especial, dá uma força maior, podemos dizer assim, para aguentar
isso daí. Mas, acima de tudo, eu creio sim que nós temos liberdade para continuar nesse chamado, ou até mesmo para mudar o direcionamento da nossa vida para melhor, ou até mesmo para aquilo que a gente entende que não é o que nós gostaríamos de ter. Porém, eu volto a dizer, no meu lado calvinista, que até hoje eu já não sei mais o que eu sou nessa história, rapaz, eu estou cada vez mais confuso, sabe? Quanto mais eu estudo, mais confuso estou. Eu acho que tem casos, cara, que Deus bate o martelo ali e fala, né, como falou com Jacó, ouça, Jacó, eu te criei, Jacó, eu te formei, Israel, portanto não temas, porque eu te remi. Aí é muito bonita essa colocação, porque mostra o processo do Deus que cria, do Deus que forma. Deus nunca forma antes de criar. Ele primeiro cria para depois formar. Deus criou Adão e de Adão ele formou a mulher. Deus cria nós, seres humanos, na essência e nos forma através do ministério. Por isso nós somos ao mesmo tempo um Jacó, mas nós também somos Israel. E muito embora Deus mude o nome de Jacó para redimensionar a nova estrutura da vida dele, ainda assim Deus continua tratando dele como Jacó e nunca o chama de Israel por causa da essência de Jacó. Então eu creio que nós podemos sim ser vocacionados. Deus tem aqueles que ele chama principalmente para coisas bem específicas. Ele tem aqueles que ele chama e nós temos condição de dizer sim ou de dizer não. Temos condição de dizer sim ou dizer não. Isso é um paradoxo, né, meus amigos? Ele tem toda a autonomia para chamar e ainda nos dá essa liberdade de responder sim ou não. César, o texto continua dizendo que Jesus nomeou os 12, verso 14 de Marcos 13, para que estivessem com ele. Então, parece que o chamado fundamental, o primário, a questão mais comezinha, mais incipiente do chamado está no relacionamento com ele. Antes mesmo de nos comissionar para uma tarefa, seja ela qual for, Jesus chama para a intimidade com ele, para o relacionamento com ele. Chamou para estar com ele, e aí sim, a partir do verso 15, para exercer autoridade. Então, você veja que a devocionalidade vem antes da autoridade, vem antes da tarefa, vem antes do fazimento de coisas, né? No contexto do reino de Deus. Como é que você vê isso? Você que, algum tempo atrás, dedicou um bom tempo da sua vida a um programa de devoção, me lembro que você saiu para um retiro, e investiu muito do seu tempo na questão desse aspecto inicial aqui do chamado, ó, para estar com ele, né? Você foi também para o Egito há um tempo atrás, participar de um retiro lá em Cairo. Então, me parece que você entende muito bem, não só você, Valmir e Silfaren também, a importância desse primeiro item do chamado, que é para estar com ele. A autoridade não vem antes da devoção. É por aí que você vê? Com certeza, Sérgio. Isso é inevitável. Sem estar com ele, toda a autoridade se desvanece na execução da vocação. Mas eu queria pontuar uma questão, Sérgio, que a gente está falando aqui na perspectiva de vocações eclesiásticas, né? Na perspectiva da execução de tarefas específicas. Mas eu gostaria de lembrar também, e não é contrariando absolutamente ninguém, mas nós falamos por uma gama de pessoas, esse programa vai estar exposto aí, e quando a gente fala dessa especificidade, talvez alguém possa entender-se sem responsabilidades no conceito e na atividade, no desenvolvimento e no desempenho do reino de Deus. Esse foi um drama experimentado a partir da igreja que se chamou romana, ou que se encontrou romana, que emprestou aos chamados vocacionados uma especialização, uma qualidade e ser quase o representante oficial de Deus para as comunidades. Quando da Reforma Protestante, um dos itens importantes e essenciais foi o entendimento do sacerdócio universal, ou seja, toda a cristandade foi chamada por Deus para o exercício de uma vocação que tem a ver
muito com isso que você acabou de dizer, Sérgio, esse estar com o Senhor, mas também se desdobra nas diversas execuções, porque senão, daqui a pouco, alguém pode, ouvindo a nossa fala, pode dizer assim, eu não sou vocacionado, não fui vocacionado especificamente para nada, então eu me sinto aqui aquele que participa de alguma forma. E isso seria um equívoco. Todos nós que entendemos e fomos alcançados pela graça de Deus, se você entende pela graça, pelo amor e graça irresistível, ou se você entende pelo outro caminho da escolha humana como resposta, eu queria até pontuar essa questão. Todos nós estamos envolvidos pela vocação do Senhor. Não há espaço para pessoas serem, vamos dizer assim, viverem a sua vida cristã à margem de uma vocação de alguém. Não dá para ser. Todos nós fomos vocacionados. E aí sim, nós vamos entrar na questão da especificidade. Mas eu quero lembrar da alegoria do corpo que Paulo fala. A mão não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vocês, ou os olhos não podem dizer aos ouvidos, não preciso, ou dizer, os ouvidos dizer aos olhos ou à boca, ou qualquer que seja o órgão do corpo, você não faz falta, você não é importante. Todos nós fazemos parte disso e, por conta disso, fomos vocacionados por Deus, chamados a um sacerdócio. Mas, antes de qualquer coisa, esse sacerdócio universal é o pressuposto disso, aquilo que vem previamente a isso, é uma relação pessoal com Cristo, com Jesus, que não pode ser delegada. Não posso me relacionar com Jesus a partir de alguém. Eu preciso desse encontro, eu preciso dessa relação, eu preciso viver isso de maneira intensa e profunda. Sem isso, tudo que se faz vira meramente ativismo. Sem esse encontro com Jesus, vira ativismo adoecedor. E é uma das coisas que nós estamos enfrentando hoje, de muita gente que busca, insisto na questão de Jeremias, um sucesso aos olhos humanos, e quando não obtém, por conta da falta da devoção, por conta da falta do encontro relacional com Jesus, essa pessoa entra em agonia, em angústia profunda, e aí nós vemos casos dramáticos de pessoas que, inclusive, abandonam a própria existência, a própria vida, por conta dos dramas na vocação. Então, assim, é só para lembrar e pontuar, para que ninguém se sinta assim, eu vou entrar nessa carroça aqui e os líderes aí, os vocacionados que puxem a carroça, o que empurram. Não. Todos nós estamos no mesmo ambiente e cada um desenvolvendo a sua própria a vocação segundo o chamado, segundo aquilo que Deus nos outorgou ou nos capacitou para o exercício. A parábola dos talentos vai dizer: a um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5, mas a todos eles foi exigida a fidelidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado no que diz respeito a esse assunto que nós estamos tendo aqui. Muito bem. Olha, fantástico, hein? Todas as intervenções de vocês vão nos ajudando a construir uma espécie de mosaico, né? Que inclusive essa é a intenção desse nosso primeiro momento mesmo, né? O tema é compreendendo a vocação, e tanto Valmir quanto César e Silfarne vão nos ajudando a entender como é que essa vocação se fundamenta e como ela se expande também, né? E com isso a gente vai entendendo, a partir dessa última intervenção, César, que você acabou de apresentar, que de fato ninguém pode se excluir da resposta a uma vocação universal para a cristandade. O Silfarne, inclusive, foi além, com muita perícia aí, dizendo que a vocação nem sequer pode ser circunscrita ao universo religioso, porque, conhecendo o Silfarne, eu sei que ele é um cara extremamente inteligente, tem uma visão fantástica. Eu tenho para mim que ele entende, claro que não importa o que você faça nessa vida, se contribui para a manutenção da vida, você está respondendo a uma vocação. Seja você
um pedreiro, um médico, um cientista, um professor, um mecânico, enfim, é a chamada graça que está derramada na criação para a manutenção da criação, né? Você está respondendo à vocação, né? É bem verdade que o nosso universo aqui é um pouco mais circunscrito, porque o tempo não permitiria a gente abranger muito, mas é fantástico. As intervenções vão empurrando e agora você está dizendo que no arraial cristão ninguém pode se excluir. Já que não se pode omitir da vocação do lado de fora do arraial cristão religioso, quanto mais dentro, né? Não importa aí qual seja seu engajamento no reino de Deus, todos são vocacionados, todos são sacerdotes levantados por Deus. Essa é uma premissa da reforma protestante que tem que ser, de fato, preservada e valorizada com todo denodo. Seu Farney, meu amado irmão, vou voltar em você, porque depois de falar aí que o Senhor entregou os seus vocacionados apostólicos, né? De novo, nós estamos pegando aqui os apóstolos, mas eles são só uma plataforma, né? Está acreditando que eles oferecem um modelo, esse texto, para a vocação no sentido mais genérico, né? No final da lista da vocação, você percebe que o nome de Judas aparece na lista. Inclusive, Marcos chega a dizer nessa perícope que Judas foi aquele que o traiu, porque Marcos, claro, escreveu o texto posteriormente, já sabia da traição de Judas, e ele incluiu esse caviar aí. Na lista dos vocacionados, os que ouviram a vocalização, né, dos que foram chamados para perto do mestre, primeiramente, mas também receberam autoridade para curar, para pregar, expulsar demônios, está lá o nosso querido Judas Iscariotes. Aí eu vou pedir que você, por favor, nos ajude a lidar com um pepino aqui, ou um abacaxi, né, como você queira, né? Não sei qual é a sua fruta ou seu legume mais indigesto. Mas, Sr. Farney, como é que a gente lida com essa nota final no texto aí, na perícope? Judas foi chamado, ouviu o chamado, respondeu o chamado, e no meio do caminho houve um acidente importante, né, que a gente conhece muito bem da história de Judas. Como é que a gente lida com esses casos de pessoas que são vocacionadas, como nós também o fomos, como todos os cristãos o são, não é? E como toda a criação de alguma maneira vai ser, né? Um aspecto mais abrangente, mas como é que a gente lida com escândalos entre aqueles que, juntamente como nós, foram chamados e responderam também à vocação? Como é que a gente não deixa essas notas pesadas, como do final do texto, da traição de Judas, afetarem a nossa resposta vocacional? Não sei se eu estou sendo claro na pergunta, mas nesse cenário atual, com tanta gente aí caindo e se envolvendo em situações escandalosas, e nós não somos melhores que ninguém, diga-se de passagem, como é que a gente não deixa essas notas afetarem a nossa resposta ao vocário inicial? Faz sentido a minha pergunta? Todo sentido. Assim, primeiro é interessante pensar que toda vez que Judas é citado pelos evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas, não lembro se João também, sempre coloca depois esse título. Esse estribilho é estranho. Aquele que o traiu. E mostra muito a humanidade dos autores também, né? Eu penso assim, pelo menos. Eu faço a exegese do texto, eu penso o lado humano, colocando esse traidor estava ali no meio também, né? Deixando claro que o sentimento humano estava na escritura também. Agora, assim, fazendo uma amarração sobre Judas e sobre esses prováveis e possíveis escândalos nos chamados e vocacionados, vamos voltar a fazer uma amarração com o que foi dito até aqui, começando pelo que o Valmir, de forma muito sagaz, puxou para distinguir um pouco vocação e chamado, entender que Deus nos chama para Ele primeiro, e o texto fala claramente disso, né? Ele chama os apóstolos para Ele, para depois os enviar. Então, o chamado nos chama para Ele e depois a nossa vocação se manifesta. Porque o chamado, eu penso, que é o chamado para a nossa identidade, que a nossa identidade está nele. Nele a saúde, nele a plenitude. Deus se espalhou na humanidade, quando a palavra diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Então, no momento que Deus faz ali o nefeste, né, o sopro, né, dando o espírito para que como tivesse fôlego de vida, é como se Deus se espalhasse um pouco na humanidade nos seus dons e capacitações. Mas, de fato, nós somos chamados para Ele novamente, porque nele é que nós somos, na verdade. Só nele nós somos. Nele, fora dele, nós nem existimos, nós não somos nada. Vivemos por viver, sobrevivemos. E aí, quando eu sou chamado para Ele, para a minha identidade ser restaurada, a minha vocação vai revelar aquilo que veio dele. Senão, eu ter o chamado, mas não me permitir chegar até Ele, e ter uma pseudo-vocação, se eu posso usar esse termo aqui,
vivendo aparentemente a vocação. Por que eu digo isso? Judas, por exemplo, ele é chamado por Jesus, e Jesus intencionalmente o coloca como tesoureiro. Só que João revela no seu evangelho que Judas roubava do dinheiro que havia na bolsa. Será que Jesus foi pego de surpresa? Será que Jesus não sabia que Judas tinha essa falha de caráter, de roubar? De acordo com algumas tradições, Judas era uma pessoa de família rica, talvez judeu, né? Não galileu. Então, se era um cara rico que roubava, tinha alguma doença emocional, algum transtorno, que a gente chama de cleptomania, outros nomes assim. Então, Judas tinha uma falha de caráter que o levava a roubar. E Jesus o coloca como tesoureiro. É lógico que isso foi intencional. Era para que, quando Jesus o chamasse para ser tesoureiro, Judas falasse: olha só, coloca outro aí que eu tenho dificuldade nessa área. Ele ia falar: meu filho, eu te chamei para tesoureiro por causa disso mesmo, porque eu quero tratar esse teu caráter. Só que Judas ocultou a sua falha de caráter, escondeu. Revela isso no final, quando ele trai, quando ele vende Jesus, ao invés de se arrepender e procurar os seus irmãos e buscar consertar a sua jornada, ele tenta ajustar, fazendo um novo reparo com os fariseus e não tem mais volta. E ao invés de procurar a cruz, que é o lugar da restauração, Judas encontra a forca. Então, o pensamento que eu faço é o seguinte: esse paradoxo entre um Deus soberano e um Deus que nos dá direito de escolha, a gente nunca vai conseguir explicar, até porque temos uma mente limitada. Mas eu tenho que pensar o seguinte: se o Senhor me chamou de volta para Ele, junto com esse chamado, me dá uma vocação para exercer um ministério, seja uma vocação ministerial, como estamos falando para a maioria aqui, ou seja como médico, advogado, qualquer que seja a profissão, porque eu entendo de fato que qualquer profissão vai revelar o nosso Pai, porque esse é o chamado, para sermos filhos, a primeira coisa que eu preciso fazer é, diante do Senhor, revelar quem eu sou de fato e buscar socorro. Então, se alguém tem um chamado e uma vocação em consequência disso, e percebe suas falhas de caráter via tona, porque a tendência é essa. Tem uma frase aqui muito repetida pelo Frei Beto, mas de um filósofo, lembro que é um filósofo agora, que dizia o seguinte: o poder não corrompe, o poder revela. Então, na verdade, a proporção que o chamado é demonstrado, e junto com o chamado e com a vocação vem poder também, vai revelar o que há de pior em nós. Então, essa é a hora de eu ter amigos e o amigo principal, que é meu pai, para tratar o meu caráter. Se não, quando a vocação, ou melhor, os meus carismas sobrepujarem meu caráter, eu me perdi no meio do caminho. Então, acho que o caminho é esse. Se eu percebo falhas, todos temos falhas, todos 4 aqui, e todos os assistem têm falhas e erros e equívocos que cometem e cometerão, eu preciso de uma relação com Deus sincera para buscar ajuda e também de amigos. Você imagina a dificuldade que foi para Pedro encarar a galera depois que ele negou Jesus, cara? Mas ele encarou, cara a cara, cada um deles. Nós aqui estamos trabalhando o tempo inteiro nesse North Pole Connection, a necessidade de uma relação verdadeira de amigos, onde eu falo: cara, eu tenho falhas nessa área, eu preciso de ajuda. Quando eu oculto a minha falha, eu guardo nas trevas. Trevas é o ambiente perfeito para Satanás trabalhar, enquanto que luz é o caminho da saúde. Então, minha palavra para você que tem um chamado, uma vocação, é: se ao perceber suas falhas, gritando alto, peça socorro, não oculte essas falhas, porque isso é um tipo de suicídio ministerial e talvez, infelizmente, como o caso de Judas, até mesmo da sua própria vida física e espiritual. Fantástico, fantástico. Bem, meus queridos, a vocação sempre é maior do que nós, né? E o nosso tempo também tem se extinguido. Nós estamos chegando já ao final do bate-papo de hoje. É uma pena, mas eu queria que, se fosse possível, que vocês 3 nos ajudassem, fazendo assim. Eu sei que é muito pouco tempo para um conteúdo tão robusto, né? Da vocação e da experiência de vocês com o vocacionamento para o ministério, ou para o exercício da profissão, seja como for. Mas vocês poderiam, talvez, em 1 minuto, talvez, tentar resumir para os nossos amigos. Eu acredito que muita gente deve estar curiosa para saber como é que esses caras estão falando aí de vocação, de ouvir Deus, de responder e tal. Como será que isso aconteceu na experiência deles? Então, será que em 1 minuto daria para a gente tentar resumir rapidamente, só para, pelo menos, satisfazer essa curiosidade de alguns de nossos amigos pelo mundo afora? Você pode, Valmir? Talvez em alguns segundos, em 1 minuto. Como é que foi com você essa questão do vocare, o chamado, a resposta, e como é que está sendo ainda nos dias de hoje? Rapaz, 1 minuto é muito pouco para um cara com chamado da minha grandeza, rapaz. O que é isso? Olha só, Sérgio, eu acredito que existem alguns casos que já tem um sacerdócio, eu costumo dizer um sacerdócio na família, sabe? Eu creio que a minha família já tem um sacerdócio geracional na minha família. Eu fiquei sabendo depois de muito tempo que um tio-avô meu era pastor e nem eu sabia. Comigo foi uma coisa muito simples, porém muito profunda e muito bonita. Aos 15 anos de idade, meus pais católicos não praticantes, como uma grande parte no Brasil na época,
eu achei uma Bíblia lá em casa, perguntei com meu pai o que é isso, ele falou, isso é uma Bíblia. E eu comecei a ler sozinho, não entendia nada, e fiquei lendo a Bíblia dos 15 anos até os 21 anos, sozinho, praticamente sem entender nada, mas sentindo uma fome por aquilo dali. Aos 21 anos, eu conheci uma pessoa no trabalho, e ele entrando no meu local de trabalho perguntou para mim algo muito parecido com o que Felipe pergunta para o eunuco, né? O que você está lendo na Bíblia? Você entende o que você leu? Eu falei, não entendo nada. Inclusive tem um negócio aqui chamado Espírito Santo, que eu nem sei o que é isso. E essa pessoa, ele era um cristão, e ele começou a me discipular, e aí eu aceitei Jesus, me converti, eu fui para a igreja basicamente já para me converter, já sabendo disso. E aí, esses 6 ou 7 anos de toda a leitura bíblica que eu havia feito, que eu não entendia nada, de repente veio como uma potência muito forte no meu coração, se revelando em palavra manifesta. E no meu caso, eu senti não apenas no coração, mas Deus falou comigo profeticamente, Deus falou através de visões, Deus falou através de sinais, enfim, várias, não daria tempo de eu mencionar tudo aqui, confirmando que eu tinha uma vocação. Na época eu fazia faculdade de engenharia, eu optei por parar com a faculdade de engenharia e fui fazer o curso de seminário teológico, e tenho convicção daquilo para o qual Deus me chamou até hoje. Sou feliz, não em cima de sucesso, daquilo que se pensa de sucesso, mas feliz porque tenho convicção de que estou fazendo aquilo para o qual Deus me chamou mesmo, que é o ministério do ensino, o ministério da palavra, que pode se manifestar de diversas formas, inclusive dentro do ministério pastoral. Sou vocacionado para pregar a palavra, sou vocacionado para ensinar, sou vocacionado para compartilhar a palavra de Deus, e sou muito feliz com isso. César Carvalho, seu minuto vocacional, nos deixa saber aí como é que, na sua experiência pessoal, a vocação atravessou a sua vida. Bem, eu preciso dizer o seguinte, ao contrário do Valmir, que estava vivendo um ambiente não evangélico na sua família, eu sou fruto de uma família de ambos os lados, tanto paterna quanto materna, de várias gerações de cristãos que desenvolveram a sua caminhada e fizeram a obra de Deus e se envolveram. Tenho tios pastores, primos pastores, e por aí vai, em ambas as partes, tanto a materna quanto a paterna. Só que no meu caso, especificamente, eu devia ter uns 13, 14 anos de idade, quando um pastor e sua esposa foram nomeados para fora do Brasil, quando sair do Brasil era como mais ou menos ir para a Lua, para Marte ou para alguma coisa assim. Nós íamos perder completamente o contato, e eram pessoas com quem eu tinha bastante afinidade no ambiente da igreja local. E aquilo me deixou muito triste, profundamente mexido. E eu fiz uma coisa. Aí eu estava um momento lá na minha casa, casa dos meus pais, estava lá tomando banho e tal, e aquilo me corroendo por dentro, e até que eu entendi: o Senhor, não é só essa tristeza, não é só por causa disso. O Senhor está me chamando para alguma coisa? O Senhor quer que eu me entregue para alguma coisa, para fazer alguma coisa para o Senhor, para me envolver com a questão ministerial? Até então eu não tinha a menor expectativa disso. Eu queria fazer a minha vida, a minha carreira, que acabei fazendo paralelamente também. Mas e eu saí lá do banheiro, e tinha um corredorzinho com uma pequena biblioteca, e eu peguei uma Bíblia e fiz uma coisa que hoje eu não recomendo não, mas para um garoto de 13, 14 anos, falei: Senhor, o senhor precisa falar. Eu estava entrando já em angústia, eu não estava sabendo administrar aquilo. Falei, e a minha pergunta para Deus foi: o senhor está me chamando? O senhor quer que eu me entregue de verdade para alguma coisa ministerial? E aí eu abri a Bíblia e meti o dedão em cima, Sérgio. E estava escrito. Claro que depois eu tive que ler o texto todo e vi que não era bem aquilo. Mas naquele momento fez todo sentido, porque estava escrito assim: Natan dizendo para Davi: vai e faze tudo que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Para o coração de um menino de 14 anos de idade, Sérgio, profundamente comovido, angustiado, assim, meio desnorteado até com aquela situação, foi uma resposta que acabou por nortear a minha vida. Eu depois disso continuei, fui concluindo as minhas graduações, as minhas
meus estudos e tal, e me lancei aí para fazer a obra de Deus. Eu não tinha expectativa nem de ser pastor, a minha expectativa era de me lançar a fazer alguma coisa para Deus. E depois as coisas foram se desdobrando. E estamos aí até hoje, né? 30 anos de ordenação ministerial e fazendo aquilo que eu creio que ser a vontade de Deus, a despeito dos meus equívocos, as minhas questões mais pragmáticas da vida. Deu no que deu, né? Seu Deu no que Farney, deu. e você, meu amado, como é que você pode nos ajudar aí com um relato resumido da sua experiência com o Vocari? Até pede perdão aos que estão assistindo, passando um pouco do tempo, mas é importante ouvir um pouquinho de cada um, sendo bom demais. Minha construção foi uma construção com uma coxa de retalhos, na verdade. Eu vim de origem católica, família católica, católico praticante, de primeira comunhão, de catecismo. E eu comecei a ver o chamado, aquilo que nós falamos, quando alguém se aproxima do Senhor e revela o Senhor ao próximo. Eu vi, já contei várias vezes essa história, um seminarista da Igreja Batista, Ivonaldo, na Irajá, onde eu morava, no Rio de Janeiro, recém-chegado de Fortaleza, foi o cara que me começou a me aproximar de Jesus, porque ele reuniu os moradores do bloco de prédios que morávamos, né, um conjunto de prédios, para ensinar a Bíblia. Eu comecei a ir, e eu tinha o Novo Testamento narrado às crianças, me dado pela minha madrinha de batismo católica, e tinha as imagens de Jesus sentado, conversando com as pessoas. Eu falei, cara, esse seminarista batista parece muito mais com Jesus que o padre da minha paróquia. Ele está perto da gente, se aproxima. Aquilo foi me aproximando do Evangelho. Depois tive uma experiência de conversão, comecei a caminhar, ainda muito novo, com 12 para 13 anos, eu me converti com 11 anos, já batizado com o Espírito Santo, já pregando, inclusive, comecei a pregar muito cedo, com 13 anos. Um dia uma senhora muito preocupada disse para minha mãe, cuidado, seu filho é muito novo, ele pode estar se envolvendo demais nisso, ele é uma criança, ele também conhecia muito pouco a Bíblia ainda. Tive experiência parecida com o César, o famoso dedômetro lá. Eu pedi, Deus me dá uma palavra e abri em Jeremias 1, não digas eu sou uma criança, né? E eu falei, poxa, está aqui isso aqui na Bíblia de verdade, né? E foi crescendo. Aos 16 anos, eu vi uma pregação muito forte, um outro homem de Deus muito importante na minha vida, o presbítero Van Clé. E naquele dia eu senti um chamado claro de Deus. Chorei muito, chorei, parecia que tinha um dedo apontando literalmente na minha cabeça. Eu chorei muito e senti o chamado ali. Que foi confirmado depois, quando eu fiz seminário teológico, durante 4 anos, de bacharel em teologia, pela Assembleia de Deus. Eu não queria ser pastor, achava que ia ser um pregador, um conferencista. E na minha formatura, o pastor Rocindes, mais uma pessoa, tá vendo? Pregou uma mensagem muito forte sobre integridade, sobre o caráter do pastor. E naquele dia eu falei, hoje eu senti o chamado pastoral. Chamei o pastor Rocindes, falei, pastor, hoje eu entendi meu chamado. Você pode me dar o esboço do teu sermão? Ele falou, não, faz o seguinte, compra o livro A Crise de Integridade, um livro antigo de um pastor norte-americano, escrito nos anos de 1980. Ele falou, esse livro foi que me gerou esse sermão. E aquele dia eu tive convicção do meu chamado pastoral, lá em 1989, mas só vim começar a pastorear em 95. Então, foi assim, uma construção até chegar, de fato, a minha vocação, que eu amo demais, e tenho convicção hoje, de fato, fui chamado para ser um pastor. Bem, eu vou pedir que você ore por nós, César, encerrando o segmento de hoje. Faltou você, Sérgio. E você, Sérgio? Eu vou fazer o aí. seguinte, nosso tempo está bem mas a gente passou um tempinho já, passou, vamos seguir. eu posso apenas... Porque, na verdade, o que eu falaria aqui está tudo corroborado no que vocês três falaram, porque, na verdade, existe muita ressonância no chamado, né? Pode haver variação nos detalhes daqui e ali, mas, na verdade, a ideia é sempre a mesma, né? Como a gente viu no texto. É ele quem chama quem ele quer. E a gente responde dentro do nosso próprio contexto, história, né? Nosso espaço, nossa experiência espaço-temporal. Uns metem o dedo no texto sagrado, outros vão entrar debaixo da mesa, né? No escritório, quando são chamados, outros vão para a caverna. Enfim, a minha experiência passa por tudo isso que vocês falaram aí. Eu era um menino com 17 anos de idade e me converti a Cristo com essa idade. E, juntamente com a minha conversão, veio também uma convicção de que eu não estava sendo apenas chamado para Ele, para perto dEle, né? Na revelação do Evangelho, mas também para longe dEle, para aqueles que estavam longe dEle. Quer dizer, estranho isso, mas é mais ou menos isso, eu acho que é a dinâmica do chamado, né? Da vocação. Você é chamado para perto dEle, para depois ir para abençoar ou servir os que estão longe dEle. E eu entendi que Deus me chamava também para alguma coisa que ia além de simplesmente mudar de religião ou ser um evangélico. Eu não entendi muito bem isso, me inquietava, mas não fazia sentido na minha cabeça. Até que um dia, um rapaz perguntou para mim, eu já batizado nas águas, um moço da mesma igreja, disse, Sérgio,
e aí, o que Deus quer de você? Quando ele perguntou isso, a gente estava comendo uma coxinha de galinha, algo assim, numa lanchonete, eu e ele. Ele falou, e aí, o que Deus quer de você? Você vai ser o quê? Vai ser pastor? Vai ser missionário? Vai ser pregador? Quase que eu engasguei com a coxinha de galinha, porque essa era a pergunta que me angustiava. Falei, cara, eu não sei. Mas antes de eu terminar de dizer não sei, na hora me veio uma palavra que eu entendi, que era o carimbo do meu chamamento. No meu coração me veio um entendimento. Sim, foi colocado assim, inteirinho no meu coração, não veio de mim, não tinha ouvido isso de ninguém, não tinha lido esse livro nenhum, mas veio o recheio do entendimento no meu coração o seguinte, eu falei para o cara, olha, eu não sei o que Deus quer de mim, cara. Eu sei que ele me chamou para alguma coisa, tem a ver com servir ao próximo, mas vou fazer o seguinte, a nossa vida é um navio, olha, comecei a filosofar para o cara, né? Um menino de 17, 18 anos. A nossa vida é um navio e o que Deus quer para mim é o oceano. Eu não sei exatamente onde é que esse oceano vai parar, não sei se ele quer que eu seja um pastor, um pregador, um missionário, um professor, sei lá. Mas o que eu estou fazendo, cara, é estar na água. Porque se eu estiver na água, eu vou dar condição a ele de guiar o meu leme até o centro da vontade dele. Quando eu acabei de falar isso, eu falei, cara, então a água é o seguinte, se a gente tiver de evangelizar na rua carregando caixa de som, vamos lá. Se for para distribuir folheto, vamos estar na água. Se for para subir a favela e levar comida para os pobres, vamos lá. Vamos estar na água. Se for para ir evangelizar os dependentes químicos lá na rua, vamos lá. E aí, quando a gente estiver na água, vai ser mais fácil para ele nos conduzir gradualmente para o centro da nossa vocação. Quando eu acabei de falar isso, o cara falou assim, ô Sérgio, cara, onde é que tu arrumou isso? Onde é que tu aprendeu isso? Eu falei, cara, não tenho a menor ideia. Eu acho que é esse recheio da coxinha de galinha aqui. Mas eu não sabia que eu estava trazendo ali uma resposta para a minha inquietação mais profunda, que talvez seja a de alguns amigos nossos aqui, né? Que estão pensando, poxa, os pastores aí tarimbados, caras maduros, frutíferos, César Carvalho, Vamir Delgado, Sil Farney. E eu, cara? Quando é que eu vou chegar ao meu norte na minha vocação? Então, se eu posso acrescentar algo aqui antes de César orar, para os nossos amigos e irmãos, é o seguinte, fica tranquilo e fica na água. Aquilo que vier à mão para você fazer, faça hoje conforme as suas forças, tá bom? Se é um engajamento na sua igreja local, seja limpar banheiro, seja distribuir folheto, seja fritar bolinho, seja atender moradores de rua, seja distribuir folheto, seja trabalhar na área da mídia, não importa. Faça da melhor maneira possível, tá bom? Se é cantar no coral, se é ser um professor universitário, se é ser uma mãe solteira que cria os seus filhos sozinha, minha querida, meu querido, faça o melhor que você puder com o que você tem na mão. Porque aí você vai estar na água e fica mais fácil para o Senhor conduzir você até o centro da vocação dele. Acho que eu queria só acrescentar isso, o tempo não permite a gente ir além. Mas, César, pensando especificamente em pessoas que podem estar agora considerando, e aí, qual é o meu próximo passo? Você pode orar por nós, por favor? Posso e vou orar, mas eu queria lembrar que tudo que você ouviu aqui, meu querido, minha querida, nessas vocações das mais diversas maneiras, algumas bem esquisitas como a minha, passam por uma relação com alguém também. Você foi chamado por Deus, mas você precisa se relacionar com pessoas. Não faça a sua caminhada, a caminhada de sua vocação no ambiente solitário. Mesmo que em alguns momentos haja necessidade de solitude, jamais faça isso solitariamente, porque precisamos de verdade uns dos outros nessa caminhada. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de conversar sobre esse tema que é tão caro para nós. Que ao final, cada um de nós, sejamos nós quatro ou todos que vão ouvir e participar da audiência deste canal, que nós tenhamos a convicção do apóstolo quando diz: fiz o melhor que pude na carreira, guardei a fé. Que seja essa a resposta de cada um de nós ao chamado e à vocação do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Olha, antes de você desconectar, por favor, não se esqueça de dar aí o seu like, tá bom? Se você gostou, se você quer nos apoiar. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, porque assim como esse segmento de hoje, você vai poder acessar outros que virão ou que já estão disponibilizados.
E não se esqueça também de, obviamente, colocar aí a sua nota na notificação, tá bom? Para que você seja informado de tudo. Grande abraço, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima.